Está entrando no ar, programa Itália Nossa, com Carlos Mazello. Programa número 8, exatamente. O programa Itália Nossa com Carlos Mazello foi lançado no dia 23 de fevereiro de 2025 no Cine Teatro Joia em Copacabana. E tudo isso por quê? Porque nós temos no quadro Personalitar uma grande personalidade que é Renato Prieto. Você pode realmente talvez não conhecer o nome Renato Prieto, mas ele tem uma história profissional fantástica. Um ítalo brasileiro do estado do Espírito Santo, da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Ele é o nosso convidado especial no quadro Personalitar. Você vai conhecê-lo, sabe por quê? Além de novelas, um currículo fantástico, o Nosso Lar. Ele é o protagonista do Nosso Lar, do querido e saudoso Chico Xavier. Essa história linda, maravilhosa, que vocês vão conhecer, um pouco do seu profissionalismo e, obviamente, também a sua origem italiana. E no dia 23 tivemos essa honra, porque nós estávamos lá fazendo com que muitas famílias italianas fossem homenageadas. Então, em vários quadros deste programa, você vai conhecer essa trajetória de várias famílias, dando os seus depoimentos de várias famílias, que você vai saber exatamente no quadro Radicchi. Nós, no quadro Radicchi, vamos falar sobre a família Vanzelotta, Tárcia e Dalielma Olivieri, com um espetáculo de um trabalho de pesquisa de 8 gerações. Então você vai conhecer tudo isso nesse programa, no programa Itália Nossa com Carlos Mazello, que estará à disposição, inclusive, no link do evento, no dia 23 de fevereiro, né? Uma homenagem às famílias italianas, obviamente algumas famílias, e, obviamente, também você vai conhecer neste programa vários outros quadros que você vai poder assistir a hora que você desejar. Então, divulgue para a sua família, para os seus amigos e, obviamente, vamos enaltecer aqueles que realmente construíram, edificaram e levaram o nome da Itália no exterior para fortalecer esse elo da imigração italiana, não só no Brasil, mas em 18 países que a Itália hoje se faz representar diplomaticamente. Ci vediamo a presto. Bom, gente, hoje é um dia especial para a Itália Nossa, porque pela primeira vez eu estou ao lado do protagonista do Nosso Lar, Renato Prieto. Vim saber que ele é descendente de italianos da cidade, na verdade, do estado do Espírito Santo. Ele vai contar um pouco essa história, mas o que nós aqui queremos registrar é essa nossa parceria, fazendo com que vocês que disseram ou não acreditam que existem momentos difíceis na vida, mas eu faço uma pergunta: quem disse que seria fácil? E essa pergunta foi indagada exatamente por ele, Renato Prieto, que eu gostaria, na verdade, desejando muito fazer com que você pudesse registrar essa alegria que eu quero aqui, inclusive, deixar gravado nesse vídeo, de você hoje estar realizando essa parceria com o Projeto Itália Nossa, que há 35 anos a gente vem servindo a comunidade italiana, e é um prazer imenso resgatar todos aqueles que ascendem dessa italianidade. E dizer para você o quanto é importante nós divulgarmos o teu trabalho, fazendo com que as pessoas possam conhecer um pouco essa tua trajetória, não só profissional, como de vida também artística, né? Que é claro que é o lado profissional, mas também essa missão, que eu considero uma missão, de você levar ao público um conhecimento das obras de Chico Xavier, ele que foi um doador de amor, de paz, e com a certeza que não estamos aqui ao acaso e nem tampouco aqui num parque de diversão. Qual é o seu cenário diante dessa exclamação e diante dessa interrogação e diante desse trabalho? Eu acho que é uma decisão, né? Eu
eu quis fazer algo e que tivesse uma diferença dentro do mercado de trabalho e que mudasse a vida das pessoas. Enfim, tenho uma formação acadêmica de altíssima qualidade e eu poderia ter formatado isso em qualquer outro lugar, de qualquer outra maneira. Mas eu achei que eu poderia ser mais útil se eu fizesse textos que tivessem conteúdo, que eu fizesse literatura com conteúdo, que as pessoas pudessem, ao ler, ao assistir o espetáculo, ao ver um filme, que pudesse mudar a sua vida. E aí vem a trajetória. Ela não é fácil, por isso que o título do livro é Quem Disse que Seria Fácil. É uma trajetória de luta, de batalha, mas também tem as glórias, né? Mais de 7 milhões de pessoas assistiram os espetáculos, cinema e tal. Eu gosto da minha escolha. Quando você faz aquilo que você gosta, você consegue viver muito mais em paz, mais feliz, entendeu? Eu faço o que eu gosto. Bom, fazendo o que você gosta e eu fazendo o que eu gosto, eu acho que é uma integração maravilhosa, porque esse somatório, com toda certeza, vem não só resgatar com uma missão jornalística, mas também com uma obra, a qual nós temos uma missão, que cada um tem uma missão, como estão os nossos colegas aqui, né, gravando, registrando, para que nós possamos levar ao mundo, através do programa Italianossa com Carlos Mazello, através da revista, um projeto o qual você vai integrar como descendente de italianos. A sua origem italiana, de onde vem, como aconteceu, você mantém ela viva? Qual o retrato da comunidade italiana? Mantenho, até porque meus avós falavam comigo italiano. Eu aprendi a entender, mas não exercitei falar, porque eu entendia tudo que eles falavam. Meu avô era um catedrático, um homem de faculdade, de quem eu tenho o nome, o sobrenome de par da mãe. E eles vieram, aparentemente, até onde eu sei, vieram no navio aí de guerra, na época da guerra. Vieram os dois grupos do meu pai e da minha mãe, provavelmente no mesmo navio. E meu avô, que era um homem meu bisavô com muito conhecimento, ele começou a espalhar esse conhecimento, juntando todo mundo, dando aulas e... Enfim, não, eu quando estive lá trabalhando, fazendo coisas, está dentro da gente, né? Aí fica dentro da gente. Porque o povo italiano é um povo vivo, presente, né? Eu gosto muito disso, está tudo muito presente na minha vida. Você de que região, ou seja, os seus ancestrais, de que região da Itália? Quer dizer, até onde eu sei, Gênova, uma parte, Roma, naquela região ali, uma outra parte, entendeu? Mas as coisas ficam meio nebulosas, né, às vezes, porque quem tinha mais informação desencarnou, quem ficou não se lembra, mas assim, se eu quisesse, eu poderia, inclusive, ter a minha cidadania, né, europeia, mas assim... Tá bom como tá, eu viajo o mundo inteiro do mesmo jeito, então tá muito bom, eu não quero mexer agora. O que os nossos leitores vão encontrar neste livro? Quem disse que seria fácil? Como é que você pode chegar em qualquer lugar que você decidiu chegar e de forma honesta? Que não existe essa história de que uma pessoa que não seja honesta, que ela não consiga chegar. É difícil o caminho, por isso é quem disse que seria fácil. Você tem que se manter com muita firmeza para poder não ceder às vantagens que a vida te oferece para passar por cima de pessoas, entrar pela porta dos fundos. Não, eu quis que as minhas qualificações fossem, digamos, a minha carteira, meu green card, né, meu selo de garantia. E eu consegui. Do mesmo jeito, entendeu? Não achei que foi longo nem curto, mas eu consegui do mesmo jeito. E às vezes as pessoas comentam isso, né? Ah, mas fulano chegou no mesmo lugar que você. Eu falei, sim, mas ele chegou sujo, vai ter que pagar a conta. Eu cheguei limpo, eu não tenho que pagar conta nenhuma, entendeu? Então, eu acho que o livro ele tem esse conteúdo para que as pessoas possam saber o seguinte: todo mundo pode ser vitorioso limpo, não precisa ceder em nada. Pietro, como foi o despertar dessa consciência de você, sabendo que nós, como descendentes de italianos, tivemos uma educação não só espartana, mas também uma educação a qual a Igreja Católica ela é muito pesada ou muito intrinsecamente dentro do nosso contexto, da nossa família. E a gente vem fazendo um trabalho de Chico Xavier, um trabalho de Divaldo Franco, um trabalho de tantos outros autores que nos deixaram grandes legados através dos livros psicografados. E que uns entendem, né, de uma maneira e outros entendem de outra.
E como foi essa descoberta ou essa decisão de você ter esse viés e fazer com que realmente você seja hoje dentro desse viés, sabendo que Chico Xavier partiu de uma forma física, obviamente. Divaldo tem feito um trabalho maravilhoso, mas ele mesmo já diz que está, né, se preparando para retornar. E aí você, com esse filme, né, divulgando essas obras-primas que eu considero, histórias maravilhosas que são vivas e reais, como é que você pode aqui dizer para nós, para que possamos continuar acreditando naquilo que foi deixado? O que me levou a conhecer e estudar o assunto, a primeira coisa foi a diferença social, moral e cultural. Quer dizer, por que eu podia e o outro não podia? Não é porque você aprende dentro dos preceitos, né, que os avós trazem para você, que também é muito bom, né, de que Deus é bom, justo, misericordioso, onipotente, onipresente, Pai igual para todos. Eu me pegava nessa frase, Pai igual para todos, quer dizer, era muito bom para mim, né, mas não era bom para o meu vizinho, para o meu colega. Eu via diferença social, falta, gente que queria ter e não tinha e tal. Mamãe era uma mulher muito à frente do tempo, dizia, vai pesquisando e uma hora você vai encontrar. Quando eu cheguei na doutrina codificada por Kardec, aí, muito menino, aí eu encontrei essas respostas. Eu falei, peraí, depois que eu me formar eu vou doar uma boa parte do tempo através da arte, vou divulgar isso pelo cinema, pelo teatro e tal. E fui fazendo passo a passo, eu não tive pressa. Eu fui fazendo degrau a degrau e no final das contas deu tudo certo. Os filmes vieram, as peças vieram, os documentários vieram, outros virão, entendeu? Então, assim, eu sinto que de alguma maneira eu não fiquei fazendo turismo, entendeu? No corpo, né? Eu procurei ser útil. Agora, também não estou preocupado em receber nada em troca, entendeu? Bom, meu querido Brito, meu querido Léo, está aqui então a nossa parceria divulgando esse livro, Quem Disse que Seria Fácil? É uma obra que está sendo lançada aqui no teatro, no Cine Teatro, numa parceria onde nós estaremos hoje apresentando na comemoração a Sagra da Imigração Italiana. E é um prazer aqui rever muitos amigos da comunidade, conhecer muitos descendentes que ainda mantêm viva essa chama dessa nossa cultura, como o Renato Prieto, que é um prazer enorme. E vamos então fazer essa cobertura no antes, durante e depois. Quiçá, se você realmente ingressa também nessa família Itália minha, Itália sua, Itália nossa. A revista Itália Nossa traz a Itália mais perto de você. Se você, ítalo-brasileiro, admira uma boa informação, não pode deixar de ler esta revista bilíngue. Veja o que você vai encontrar ao adquirir sua revista Itália Nossa. Informação sobre a Itália de ontem e de hoje, cobertura de eventos da nossa comunidade, informações consulares, direitos e deveres do ítalo-brasileiros, entrevistas, músicas com letras traduzidas, moda e beleza, as tendências de Brasil e Itália, gastronomia italiana com dicas e receitas, política, turismo e muito mais. Adquira já a sua revista Itália Nossa. Per Questo è Amore, Rai International, in collaborazione con questa emittente, presenta... Exatamente no quadro A Passeggiata Italiana, você vai dar um giro pela Itália. E nós vamos conhecer nesse quadro, em parceria com a RAI, Rádio e Televisão Italiana, momentos de desesperos, o registro dos fatos, tudo que ocorreu em Pompeia. Non riesco a credere che tutto questo sia vero. È la città più bella che abbia mai visto. Ma se qualcuno pensa di aver vissuto tutte le emozioni che Pompei può dare, si sbaglia. A partire da marzo si può visitare una delle domus più belle, la Casa dei Casti Amanti. L'anteprima a San Valentino è stata un grande successo. Nella città delle 1000 trasgressioni, la dolcezza di un bacio. Troviamo una coppia che si bacia in modo tenero, in modo casto, ed ecco la ragione per cui questo complesso è stato chiamato dei Casti Amanti. Quasi un elemento da commedia, anche un elemento di ironia. Sì, dietro alle spalle arriva il padre con un bastone
che probabilmente vuole punire il figlio perché sta dilapidando la sua fortuna. Chiusa nell'87, la Domus de Castiamanti è ora tra le carte vincenti per il rilancio degli scavi nel 2010. Cantiere aperto, visitatori possono seguire in diretta il lavoro degli archeologi e per la prima volta ammirare su uno schermo la bellezza dei colori e dei dettagli. Alcuni ambienti non sono frequentabili da gruppi estesi di visitatori e di turisti, per cui abbiamo immaginato questo sistema di telecamere brandeggiabili in cui è possibile apprezzare anche il singolo dettaglio, soffermarsi, avere un commento specialistico di un archeologo, di un restauratore che poi evidenziare gli elementi di valore pittorico o decorativo dell'affresco stesso. Il pubblico può ora visitare anche il Termopolio, lo snack bar dell'antica Pompei. Era lo snack bar dell'antichità. Gli antichi abitanti di Pompei, così come quelli di Roma, il prandium, cioè il pranzo, non lo consumavano all'interno delle proprie abitazioni ma per strada, perché la gran parte della giornata la passavano nell'attività civile, pubblica, e quindi mangiavano molto volentieri uno snack per strada. Il Termopolium è questo, è la ricostruzione di quella che era tra l'altro una casa e anche una bottega. Sulla strada, su Via dell'Abbondanza, dove ci troviamo ora, c'era la bottega, alle spalle c'era l'abitazione. Ad aprile riapre la casa di Giulio Polibio, la visita sarà anche multimediale. Ad accogliere i turisti sarà un ologramma, l'immagine tridimensionale del padrone di casa, realizzata dall'Università di Tor Vergata. Sappiamo anche il volto di Giulio Polibio, quindi l'ologramma non è una ricostruzione soltanto di fantasia, ma è l'ologramma vero di quello che era il padrone di casa, questo liberto che si riscatta e riesce a costruire una delle case più belle di Pompei. Nella casa dei pittori al lavoro l'eruzione sorprese gli artisti mentre decoravano una parete. Nel 79 d.C., quel giorno di agosto, qui c'erano dei pittori che stavano restaurando e completando gli apparati decorativi di questa stanza. Su questa parete alle nostre spalle c'è ad esempio una sinopia, c'è un disegno a matita che doveva essere completato. Il pavimento porta ancora i segni dello spaventoso terremoto, ma il bellissimo mosaico è intatto. Apre anche la casa del panettiere con la scena della fuga impossibile dei poveri animali intrappolati. Ad aprile passeggiate in bici e le lune di Pompei, le visite by night. Poi da giugno gli spettacoli del San Carlo e del Napoli Teatro Festival. I bambini avranno un laboratorio multimediale allestito in collaborazione con Città della Scienza. Insomma, una Pompei come non la si era mai vista prima. Bom, gente, continuando então esse 8º programa que nós estamos tendo um prazer enorme de divulgar, nós vamos fazer shorts, cortes, vamos divulgar em várias redes sociais, que agora é um novo campo, né, da divulgação. Então o programa Itália Nossa com Carlos Mazzello e toda a trajetória de 36 anos, começamos em 1989, nós vamos aqui inserir em vários documentários, inclusive tem um quadro chamado La Giostra, que é o Carrossel. E esse Carrossel é em parceria com a RAI, Rádio e Televisão Italiana, que nós temos documentários de várias histórias que vocês vão conhecer. Por exemplo, nós temos agora no quadro Mangiare Bene uma história sobre gelato italiano. É uma história maravilhosa porque o sorvete artesanal ele é completamente diferente aqui do Brasil. Você vai entender por quê. Eles consideram o sorvete, além de ser nutritivo, obviamente, mas é um alimento o qual ele substitui qualquer outra refeição. Pra vocês terem uma ideia. E nesse 46º, que nós estamos exatamente em parceria com a RAI, apesar de ser um pouco antigo, mas vocês vão ter um cenário desse evento internacional sobre a história do sorvete. É interessantíssimo. Aprecie. Apenas que, né, tanto eu quanto você não vai poder degustar nesse momento. Mas com toda certeza vale a pena você, quando for para a Itália, conhecer os sorvetes italianos feitos de forma artesanal, porque eu estive aqui no Brasil entrevistando um dos presidentes de Gelatai, que eu não vou aqui citar o nome, não me autorizou, mas quem acompanha a revista Itália Nossa sabe essa trajetória. E ele aqui provou, olha, ele realmente desenvolveu vários sorvetes com as nossas frutas, foi sensacional. Então tudo isso você vai conhecer nessa trajetória desde 1989, quando o projeto Itália Nossa, nós
acabamos de introduzi-lo aqui no Brasil, começando na Rádio Imprensa e depois ficamos 25 anos na Rádio Bandeirantes. Quem me acompanhou sabe muito bem de que eu estou falando. Acompanhe. Bom, gente, vocês vão se surpreender como os italianos encaram o famoso gelato italiano. Você sabia que é uma cultura totalmente diferente no mundo? O gelato italiano, ele simplesmente é um alimento nutricional e não apenas uma degustação no verão, como nós brasileiros temos o hábito. Então vocês vão apreciar no quadro Mangiare Bene essa história maravilhosa com a nossa parceira RAI, Rádio e Televisão Italiana. Grande festa em Longarone, por ocasião da 46ª edição da Exposição Internacional do Sorvete Artesanal. A abundante neve deste outono não desanimou turistas e visitantes. Pelo contrário, deu um toque de originalidade a uma manifestação que goza de grande consenso de público, como o demonstra o sucesso de anos anteriores e que, segundo os organizadores, crescerá ainda mais. É destinata a crescere ancora. A feira nasceu como elemento de síntese para a região. É uma exposição internacional de sorvete relacionada também com o mundo da imigração. Uma mostra di prodotti per il gelato, soprattutto legata al mondo dell'immigrazione. Si è sempre trasformata, si è evoluta. Hoje não é apenas um encontro entre oferta e demanda, senão um evento com a atenção do mundo inteiro. Un avvenimento dove c'è l'attenzione, ripeto, del mondo intero. Esta é a manifestação mais importante e antiga da província de Belluno. Há mais de um século que os bellunesi vão fazer sorvetes em diferentes países. Capacitaram-se para ter essa profissionalidade e são apreciados no mundo inteiro: Argentina, Austrália, Brasil e Europa. Os artesãos de Belluno, com suas oficinas, honram sua província através deste produto. A tutta Europa, all'Australia, ovunque ci sono bellunesi, in particolare della Val di Zoldo, ma non solo, che fanno gelati, che hanno botteghe artigianali, che hanno saputo onorare e far conoscere la provincia di Belluno tramite questo prodotto. Um evento internacional que faz parte da história do sorvete envolve os milhares de sorveteiros vênetos que emigraram e operadores da Itália e de mais de 40 países do mundo inteiro. Uma homenagem a um produto que contribuiu a manter alta a bandeira da tradição italiana no mundo. In modo fondamentale a tenere alta la bandiera della tradizione italiana nel mondo. A Alemanha tem 5.000 sorvetarias italianas com mais de 20 mil empregados. A Espanha e a Argentina têm uma grande presença italiana. Há também realidades menores, mas não menos significativas, como a Áustria e Holanda. Che ha anche una grossa presenza del gelato italiano in Argentina. Poi ci sono le varie realtà un po' più piccole, ma non per meno significative, come l'Olanda e come l'Austria. É unânime o apreço por estes compatriotas que, com sacrifício, contribuíram e contribuem ao desenvolvimento econômico de Belluno. Del bellunese e meritano dunque la massima attenzione e la massima tutela. Questi nostri cittadini vanno all'estero. Estes cidadãos viajam para o exterior, deixam suas famílias, trabalham, se sacrificam e o dinheiro que ganham no exterior o investem na nossa economia para que seus filhos possam trabalhar na indústria. Portanto, este setor da economia permitiu criar condições para a industrialização da província. Precondizioni, prerequisiti affinché ci sia una industrializzazione anche nel bellunese, perché i loro figli possano anche avere l'opzione tra fare gelateria all'estero, farla magari in Italia, oppure anche avere un lavoro fisso qui nel nostro territorio. Ovviamente noi dobbiamo a questa gente Devemos respeitar essas pessoas e esforçar-nos para que a região e o Ministério tutelem nossos artesãos no exterior. Dobbiamo impegnarci affinché insieme alla Regione in particolare, insieme ai ministeri, affinché i nostri artigiani all'estero nel mondo del gelato possano essere tutelati, possano essere rispettati. Este tema foi debatido no convênio internacional dentro da manifestação.
Um chamado à proteção da marca para que os sorveteiros italianos, verdadeiros pioneiros desta produção, sintam que as instituições os apoiam no desenvolvimento da transformação necessária em todo o processo de evolução. Um chamado sintetizado no título do convênio. Norte e Sul se encontram para promover o sorvete italiano no mundo. Só da união pode nascer a força necessária para defender a tradição artesanal italiana no mundo. Recentemente foi construída uma associação das cidades do sorvete. A Associação das Cidades do Sorvete, que nasceu em fins de setembro em Cesena, reúne umas 20 comunas, como Cesena, Longarone, da Calábria Palmi, Modica, na Sicília, a cidade de Nápoles, da qual sou assessor, e muitas outras. O objetivo é defender a tradição do sorvete artesanal italiano. O sorvete pode ser industrial, mas queremos um sorvete artesanal que valorize os produtos do território, como o creme, as avelãs e a fruta fresca, mas sobretudo que garanta a qualidade ao consumidor. É uma experiência que inserimos no grande projeto para valorizar os tesouros e as riquezas da nossa terra. Queste sono le ricchezze, questi sono i tesori delle nostre terre. Muito colorida a feira, rica em eventos e iniciativas. Grande quantidade de gostos nascem de uma criatividade sem limites. Exibe-se também a decoração para sorveterias e bares, refinados cálices de vidro ou porcelana e sofisticadas máquinas que substituíram a mão do homem. Alle sofisticatissime macchine che hanno via via sostituito la mano dell'uomo nella produzione del gelato. E infine, finalmente, uma iniciativa solidária. 100 gostos de sorvetes ao chocolate realizados por sorveteiros e artesãos de toda a Itália, oferecidos ao público com o objetivo de arrecadar fundos para a pesquisa. Como esta feira nasceu o Centro de Exposições, que hoje, depois de quase meio século, é o quarto ponto das feiras regionais e o ponto nacional por excelência, repercutindo positivamente no turismo da região vêneta. Nazionale per eccellenza, il che ha evidenti ripercussioni di segno positivo sul turismo della regione Veneto. Proprio perché Longarone Fiere si è distinta come... Feiras, ao tornar-se num polo de promoção da economia da montanha, conseguiu dar relevância às atividades que se desenvolvem nela, desde a agricultura, como proteção do ambiente, até a decoração. Maggiormente si sviluppano in montagna, dall'agricoltura, vista anche in un'ottica di tutela dell'ambiente e del territorio, all'arredamento, soprattutto perché viviamo in una regione, in un'area dove la seconda casa è molto diffusa, perché per ovvie ragioni è legata al turismo. In questo contesto, poi, la Mostra Internazionale del Gelato. A exposição do sorvete conseguiu obter vitrines internacionais e levar visitantes de mais de 50 países para Longarone. Portare a Longarone visitatori da oltre 50 paesi, più di 30.000 persone all'anno solo. É visitada por umas 30.000 pessoas ao ano, mais de 20.000 operadores, 300 empresas expositoras provenientes de 16 regiões italianas e 15 países estrangeiros. Um sucesso que contribuiu a afastar a lembrança da trágica noite de 9 de outubro de 1963, quando um rio de água e lama arrastou para sempre os sonhos e as esperanças de tanta gente. Longarone não é apenas a tragédia de Vaillant. Esta é a mensagem que políticos, organizadores e gente comum querem dar através desta festa do sorvete. Bom, gente, nós falamos, aliás, eu falei de depoimentos. Houve vários depoimentos de várias famílias como Botino, como Penco, como Mussi, como Novello, como Prosperi, como Rena, como Cozzolino. No entanto, essas famílias elas estarão sendo divulgadas num link onde esses depoimentos estarão numa cobertura do evento do dia 23 de fevereiro, que foi comemorado o Dia do Imigrante Italiano, o Dia Nacional do Imigrante, que é comemorado no Brasil todo dia 21 de fevereiro. Mas no dia 23,
lá no Cine Teatro Joy, em Copacabana, nós tivemos várias pessoas, o teatro lotado lá, para poder homenagear as suas famílias, o qual me honrou bastante. Então, você vai conhecer através do link e você também vai poder linkar nesse link para saber como foi o evento lá no dia 23, com o depoimento dessas famílias maravilhosas, porque neste quadro, a Lielma, né, Olivieri, ela fez uma pesquisa maravilhosa, como eu disse. E lá também nós estamos retratando um pouco desse trabalho, mostrando através de imagens e filmes, porque nós exibimos uma trajetória da imigração italiana, fazendo com que todos pudessem conhecer a imigração italiana no mundo. Então foi um trabalho muito bonito, tenho certeza que muito agradou, até pelos elogios e também pela condição de nós voltarmos a realizar mais um evento em homenagem aos italianos. Então aguarde, quem sabe se na próxima será a sua família. Neste programa, no quadro Radici, apresentarei a trajetória de um paulano que carrega nas veias o sangue italiano. Nós estamos registrando onde o Mário se consagrou na Tijuca, se tornou um homem respeitável pelos seus pares. Nós vamos contar um pouco essa trajetória nesse quadro Radici que vocês estão conhecendo, o local onde edificou a história do Mário Vanzillotta, uma lenda da italianidade na Tijuca, na Sans Penha, do profissionalismo, do homem família, do homem trabalho. Mário nasceu na cidade de Paula, região da Calábria, localizada no sul da Itália, e é famosa por ter nascido também nesta piccola città, o grande Francesco de Paula, considerado pela Igreja Católica o santo padroeiro dos calabreses, italianos que vivem no exterior. Por circunstâncias da vida, Mário se naturalizou brasileiro e adotou a cidade do Rio de Janeiro, especialmente o bairro da Tijuca, a extensão de sua casa. Por ser um barrista apaixonado pela Tijuca e pela sua paixão pelo tênis, construiu uma ponte imaginária que o leva constantemente ao Tijuca Tênis Clube, onde, até hoje, participa de um seleto grupo de veteranos jogadores de tênis e que recebe muitos elogios de seus pares e também, pasme, de seus concorrentes ao demonstrar sua energia e força ao lidar com os desafios do dia a dia. Vanzillotta é o tenista mais velho do clube atualmente. E eu sou o segundo mais velho, entendeu? Então, e tem um terceiro, que é o mais velho. Na verdade, é o mais antigo, né? Mais antigo. Então, talvez seja de mais experiência, realmente. Mais experiente. O professor, mais experiente. É isso aí. E o Guilherme... Eu sou o mais jovem. Com certeza. E o... Se nota. E agora, eu sou de meia idade, eu sou um cidadão de meia idade. Cara, eu tô ali, tô naquele limbo ali. Que história foi aquela de você dizer que ele estava te carregando? Ele estava me carregando nas costas, mas a gente fala assim, quando o parceiro é melhor do que a gente e tá jogando muito naquele dia, carrega a gente nas costas. Pera só um chutinho, acerta só uma coisa. É só naquele dia ou é Não, sempre? não, é só dentro da quadra. Vamos deixar bem claro que somos apenas bons amigos. E é só dentro da quadra. Esse aqui é um querido amigo. Obrigado. Independente do jogar ou não jogar, o interessante é suar, mas além disso, o mais importante é a amizade que a gente cria aqui, um ciclo de amizade, que isso aí dura anos, dura a vida toda, isso é o mais importante. E é minha esposa que me atura há quase 56 anos, ou mais um pouco. Quer dizer que ela que te libera para vir para a quadra. E olha, o sacrifício. É verdade. Mas no início ela reclamava muito. Agora não já tanto, acostumou. Agora já não tem mais jeito. Agora ela vê que você realmente joga tênis. Não, ela sabe. Pela quantidade de troféus que tem lá em casa, ela sabe que, eu não posso fazer feio. E nunca fiz feio. Vem cá, só me diga uma coisa, você comprou quantos? Comprar eu não sei, né? Mas a gente colabora aqui pro troféu, né? Mas de todos aqui presentes, o mais importante é ela, que é uma heroína para aturar ele mais de 50 anos. Tem dúvida. E ainda dá salvo-conduto para ele jogar. Mário, por ser superativo e algumas vezes muito desconfiado, é visto como uma pessoa polêmica, que o faz ser visto autoritário. No entanto,
quem convive com ele atesta que é, na verdade, aquele jeitão dele. Muita gente passa aqui, puxa, mas você ainda está aqui, você é um lutador mesmo, quer dizer, então são coisas que pessoas falam, pô, eu só tenho que agradecer. Ele sabe que eu amo ele, mesmo tendo falado poucas vezes isso pra ele sabe que eu amo ele. É um cara trabalhador, honesto, sempre me passou bons exemplos, ligado até hoje fazendo esporte. Então é difícil falar uma coisa só, entendeu? É mais admiração mesmo e agradecer por todos os bons exemplos que ele sempre passou pra mim. Firme e atuante no cargo de vice-presidente do Conselho Disciplinar por mais de 2 décadas do Tijuca Tênis Clube, Vanzillotta é testemunha ocular das transformações que o clube atravessou e acompanhou e participou ativamente das mudanças, pois para ele o clube é um símbolo vivo de resiliência diante de tantas crises superadas. Para corroborar ainda mais com os fatos apresentados, editamos uma das tantas homenagens que Mário recebeu do clube, em especial o título de destaque e respeito como personalidade do Tijuca Tênis Clube, que foi publicado em uma das edições da revista do Tijuca Tênis Clube, na seção Esporte. Posso dizer ainda a todos que diante dos meus olhos presenciei o respeito e a admiração que eminentes personalidades de diversos segmentos de nossa sociedade têm com Mário Vanzillotta, dada a atenção e o carinho demonstrado pelo desembargador Gilberto Rego, do saudoso ítalo brasileiro, deputado Ítalo Bruno, e do próprio presidente de honra do clube, Paulo Maciel, na ocasião em que fui convidado também para participar da festa de gala dos 85 anos do clube. Homem das bancas de jornal, como que vai à Itália, como que vai ao Meyer ali. Ele chega com o telefonema, ele marca a passagem. É impressionante. Mário Vanzillotta. O Mário tem uma grande vantagem, né? Vem apresentar agora o Conselho dos Beneméritos pelo relevante serviço prestado ao Tijuca, né? Você foi uma pessoa que sempre colaborou nas horas certas e nas horas certas. Sempre ajudando todo sentido, desde aquela banca ali da Praça de Pedra, quando todo o quadro social você ajudava sempre os seus patrocínios. Então, por isso que o Tijuca cada dia cresce mais, porque só forma com pessoas como vocês hoje que eu estou vendo aqui, que o Wildo habilmente trouxe para cá e habilitou tanto o Conselho de Laureados, como de Beneméritos e Grande Beneméritos. Então isso, você faz muito bem, merecidamente, entendeu? Sendo deliberativo hoje, e tanto ajuda a administrar o clube com a tranquilidade e paz. Porque não adianta você ver tantos e tantos clubes que politicamente brigaram, estragaram, faliram, fecharam, e o Tijuca a gente consegue manter o Tijuca na paz, na tranquilidade, com essa harmonia. Porque é sempre a briga pelo Tijuca cada dia menor. E essas pessoas, indiretamente ou diretamente, ajudaram a se tornar o Tijuca que é hoje. Muito obrigado. Trajetória profissional de grande sucesso. A profissão de jornaleiro vem lhe rendendo até hoje muito respeito e admiração, angariando credibilidade, pois soube muito ele aproveitar todos esses momentos e todas essas oportunidades que surgiram em sua vida, principalmente quando estamos assistindo, lamentavelmente, a decadência desse setor, que já foi uma enorme fonte de trabalho para grande parte dos imigrantes italianos que aqui chegaram e se estabeleceram e que souberam valorizar essa honrosa profissão de jornaleiro, visto que a própria sociedade reconheceu e deu ao jornaleiro o título de o jornaleiro amigo, visto também a enorme contribuição para todas as camadas de nossa sociedade, pois foi o jornaleiro uma referência confiável para se obter informações e atendimento junto aos seus clientes, como se verifica nos diversos registros da nossa história, repleto de maravilhosas histórias com eminentes personalidades de diversos segmentos da sociedade carioca. A trajetória profissional de Mário Vanzillotta sempre foi pautada em muita disposição e determinação para alcançar seus objetivos e assim
constituir, orientar e apoiar sua numerosa família. Como o nosso tempo neste quadro é bem resumido, não tenho o tempo suficiente para falar mais de sua trajetória. Porém, na revista Itália Nossa, edição 41, você poderá saber mais sobre o nosso polêmico Mário Vanzillotta nas diversas páginas publicadas em 3 idiomas: português, italiano e espanhol. Importante que este quadro retrata a história de tantos imigrantes italianos e que, especificamente, neste programa, neste quadro, retratamos a trajetória deste imigrante que, como tantos outros imigrantes italianos que partiram de sua cidade natal, estão espalhados pelos 16 países em que a Itália é representada por esses imigrantes. Portanto, acesse o nosso site italianossa.com.br e assista os demais programas com diversas outras histórias e demais quadros com imponentes e maravilhosas imagens em que nossa importante e valorosa parceria RAI, Rádio e Televisão Italiana, se faz presente nesta primeira temporada. Auguri felicità, Mário Vanzillotta, por mais um ano de glórias a você e toda a sua família. O interesse maior foi porque o maior interesse foi porque a família já estava ficando muito dispersa e ninguém conhecia mais ninguém. Então resolvemos a fazer encontros de família e com isso eu comecei a pesquisar a genealogia e consegui reunir 8 gerações. De um lado pela família Tárcia e 6 ou 7 gerações pela família Olivieri, porque foi um casamento Tárcia-Olivieri. Sendo que o Olivieri nós não tivemos mais oportunidade de avançar para trás, porque meu avô foi uma criança exposta, então não sabia quem eram os pais, na realidade. Mas a minha avó Tárcia sabia quem eram os pais, por isso é que nós conseguimos pegar 8 gerações, até os dias de hoje. Estava tudo muito perdido, muito confuso, e meu pai, que era o caçula do casal, ele sempre falava que todos não conheciam uns aos outros, como ela falou, e tinha assim vagas notícias de parentes na Itália. Numa oportunidade, quando ela foi à Itália, em 95, ela no adro do convento, ela foi em cada daqueles quiosques e dizia que era brasileira, da família Tárcia, e se conheciam alguém da família Tárcia que dissesse que ela estaria no hotel X. E a bela surpresa foi que à noite um casal de idosos já na faixa de 80 idosos, que eu também sou 80 e alguma coisa, compareceu ao hotel e foi uma emoção muito grande, porque era uma excursão, e aí ela encontrou aquele elo perdido da família que todo mundo comentava no Brasil que havia e ninguém conhecia. E alguns parentes já tinham estado em Paula, inclusive passando uma longa temporada, e não encontraram os familiares. A partir daí, minha mãe era presente ainda. A mãe faleceu há 2 anos, com 102 anos, e a mamãe deu muita força, isso mesmo, vai fazer, vai pesquisar, vai procurar, e é isso que está acontecendo agora. Todo mundo se encontrando. Todo mundo se encontrando. Todo o programa Itália Nossa com Carlos Bazello tem 6 quadros, né? Nós falamos de personalità, falamos de Rabite, falamos da La Giostra, mas tem um clipe. O clipe eu vou deixar uma surpresa. Um clipe também em parceria com a RAI. Nós temos vários cantores, né? Alguns mais famosos, outros não. Por exemplo, o nosso quadro, a tradução, será La Nostra Vita Nuova. Eu tenho certeza que você não conhece muito não, tá? Eu também não conhecia, mas depois passei a acompanhar o Max Gazzè. Ele realmente
tem uma música que é esta, La Nostra Vita Nuova. Você vai entender um pouquinho como ele fala essa nossa vida nova. Então, na tradução desse programa, tá bom? Espero que vocês apreciem, gostem, divulguem, para que nós possamos cada vez mais fortalecer o nosso elo de italianidade através do programa Itália Nossa com Carlos Mazello, tá bom? Ci vediamo a presto e você pode participar. Entra no site, o site da Itália Nossa tem vários links, inclusive tem matérias sensacionais, tem muitas pessoas que estão participando, fazendo com que a cultura italiana, através de vários nomes renomadíssimos, estão divulgando as suas obras. Então você vai conhecer, pode ser um estudo, um conhecimento generalizado, uma cultura. Afinal de contas, nós sabemos que historicamente a Itália tem um acervo maravilhoso. Então vamos assistir, porque o Império Romano realmente, né, tivemos aí muitos séculos, foram 476 depois de Cristo e mais 300 e alguns anos antes de Cristo. Então, um império que tem muitas histórias, boas, outras ruins, umas aproveitadas, outras não, mas tudo é uma lição de vida. Então, vamos encarar essa realidade. Beleza? Ci vediamo, prazer enorme, paz profunda a todos. Lasciatemi cantare. Champagne per brindare un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi, la scusa più banale per rimanere solo io e te. E poi cercare perché amarti come sei, la prima volta, l'ultima. Champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Cameriere, champagne. Grazie per questa magnifica serata, veramente grazie.
Grazie. Molte grazie. Um mergulho no passado. Um trem que, pela classe e elegância com que foi construído, enfeitado e restaurado, não tem nada a invejar as luxuosas locomotivas do Orient Express. É o trem do presidente da República, Ciampi, que recebeu a honra das crônicas por ocasião da primeira viagem do seu mandato em 24 de janeiro último, desde Roma a Livorno, ida e volta. O trem, feito a novo por Trenitalia, é digno herdeiro do trem real construído em 28, que fez sua primeira aparição pública em janeiro de 1930, para o casamento de Humberto de Savoia e Maria José de Bélgica. Na sua origem, o trem estava constituído por 12 vagões, dos quais o salão número 1 ficou perfeitamente conservado. É um belíssimo apartamento presidencial que pertenceu à rainha, que tem um luxuoso salãozinho, um escritório privado, a alcova presidencial e o banheiro, remodelado nos anos 50. Questo riammodernato negli anni 50. É de 39 o vagão seguinte, com numerosos quartos e um salão para as reuniões dos conselheiros e dos colaboradores do presidente. O trem presidencial é uma obra-prima de engenharia e de arte italiana. Para melhorá-lo, os mais hábeis artesãos de toda a Itália realizaram decorações de alta qualidade. No trem se podem admirar acabamentos inusuais para a época, como degraus automáticos e uma sofisticada instalação elétrica. Suntuosos estofados e tapetes especialmente tecidos enfeitam a decoração. Os presidentes da República, Leone e Saragat, utilizaram muitas vezes o trem para viagens nacionais. Cossiga um par de vezes no início dos anos 90, enquanto que Scalfaro fez 14 viagens, sobretudo noturnas. Mas a viagem que talvez se lembre mais remonta-se a 4 de outubro de 62, quando o Papa João XXIII realizou sua visita pastoral a Assis e a Loreto. Lasciatemi cantare. E a nossa tradição de hoje é com Max Gazzè. La nostra vita nuova, nossa vida nova. Desta vez parece realmente real que algo está mudando, como fios de vento leve. Nossas vidas em desordem, como o calor que derrete o inverno. O que resta do dia tem um cheiro diferente. Quando você aparece lentamente na minha parede branca, recém-pintada de uma lua adorável, como a aurora que deslumbra o inverno. O que resta do escuro tem uma cor diferente. Dessa vez, não vou ter medo de errar de novo. Você me dá força e aquele sentido da vida que não existia. O infinito, o imenso, infinito ficou suspenso aqui, para esperar até agora nossa nova vida.
Agora, fale com seu parceiro e diga a ele que o amor explica as coisas que as pessoas negam, as coisas que todo mundo faz, como o calor que derrete o inverno. O que resta do dia tem um cheiro diferente. Dessa vez, não vou ter medo de errar de novo. Você me dá força e aquele sentido da vida que não existia. O imenso infinito ficou suspenso aqui, com um sopro na garganta, para esperar até agora nossa nova vida. E tá aí então, com toda certeza, sempre à espera de uma nova vida, onde os momentos fazem com que possamos cada um refletir a nossa vida. Esperamos que realmente essa tradução de hoje inspire você a ter uma nova vida sempre melhor. Então, ficamos por aqui com essa tradução de Massimo Gazzè, com essa linda música que me inspirou e espero ter inspirado vocês, com La Nostra Vida Nova, uma vida sempre nova para cada um de nós, nos momentos que nós vivemos a cada instante. Até o próximo programa com mais uma tradução. Ficamos por aqui, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo.